Olá, queridos amigos e seguidores que acompanham com tanto carinho e respeito os nossos vídeos aqui no canal do YouTube Casa da Boa Sorte. Sou Babá Ilessiri Avodele Shonmi Okweki Zarcel, sacerdote do templo, e estou aqui hoje para bater um papo bem bacana com vocês nesse nosso último domingo de 2019, sobre um tema que talvez todos os anos todos nós abordamos, questionamos, falamos, discutimos sobre. Vários outros sacerdotes devem falar a respeito, pesquisadores, enfim, porque é uma questão que interessa a todos, que é a questão do novo ano, né? O famoso orixá que vai reger, o Odu que vai reger o ano, enfim. E aí eu venho aqui com muito respeito para explicar sobre esse assunto dentro da minha vivência e conhecimento adquirido nesses quase 23 anos praticando a religião tradicional iorubá. Eu não estou aqui colocando em xeque o costume de outros segmentos e instituições, ao contrário disso, eu estou aqui falando a respeito daquilo que eu aprendi nesse período sobre esse assunto, tá bom? Bom, o que acontece? Todo final de ano é sempre algo comum as pessoas falarem: o ano vai ser regido por determinado planeta, por determinado santo da Igreja Católica, por determinado orixá, alguns até falam a respeito de Odu, enfim, e sempre fica essa questão. E aí muitas pessoas pensam, mas como é possível se fazer uma previsão para o mundo todo, se nem todos que estão no mundo são adeptos, seja da astrologia, seja da religião de orixá, então como é que eles vão ser influenciados por algo que eles não acreditam, né? Então, por um exemplo, nós que somos de orixá, alguns respeitam a divindade de Cristo, porque isso está inserido na nossa cultura, porém nós não somos cristãos, né? Nós não temos a visão de que Jesus Cristo é o Messias, é o Salvador, ele não tem relação alguma com a nossa crença. Talvez alguns podem até respeitar isso e acreditar por uma questão muito particular, mas não faz parte da nossa liturgia. Então eu digo, como que esse ser espiritual pode interferir na nossa vida se a gente não acredita nele, não é verdade? Refletindo sobre isso, então eu venho aqui para poder colaborar com vocês fazendo a seguinte reflexão: se nem todos os habitantes do mundo são adeptos do culto de orixá, como é possível se fazer uma previsão de qual orixá vai estar regendo o planeta composto por tantas pessoas, né? Pessoas que são devotas de várias outras divindades. E que muitas delas não possuem relação com a nossa liturgia, com as nossas divindades. Baseado nisso, é importante dizer que não é de um todo errado ter a consciência de que um novo ano ou um novo ciclo é regido, sim, seja por um Odu e por um grupo de divindades. Isso não está errado. O erro, talvez, é acreditar que é possível averiguar isso de uma forma geral. Isso realmente é um equívoco. Por que é um equívoco? Porque o procedimento mais correto ou mais adequado é as pessoas que querem se preparar melhor para esse novo ciclo, ou seja, nós estamos encerrando dentro do calendário que predomina na nossa sociedade, que é o calendário cristão gregoriano, nós estamos encerrando um ciclo, que é o ano de 2019, e estamos prestes a iniciar um novo ciclo, que é o ano de 2020. As pessoas que são devotas de orixá e que desejam se preparar melhor para esse novo ciclo, podem, a partir do dia 1º de janeiro, procurarem os seus sacerdotes para realizarem uma consulta e identificar as informações ou as mensagens que Ifá ou que o orixá tem para lhe trazer para esse novo ciclo. E também, ritualisticamente, ver quais são os orixás que ela deve cultuar nesse período para que ela tenha um período de maior estabilidade, equilíbrio e desenvolvimento. Isso pode ser feito? Pode. Isso pode ser feito no individual? Sem dúvida. Eu costumo dizer que a religião iorubá, ela compreende a vida como algo que é ciclo. Então a gente sempre está encerrando um ciclo e começando outro. E isso é constante, né? Dessa forma, sempre que a pessoa ela tem conhecimento que ela está para encerrar um ciclo, ela deve sim procurar o respaldo oracular. Então, por exemplo, o período do mês de janeiro é um período extremamente favorável para que as pessoas consultem o oráculo e se preparem melhor para esse novo ciclo, no sentido individual. Tal como o mês do aniversário, o mês que você nasceu,
É um período incrível para que você consulte sim o seu sacerdote e veja quais são as energias e quais são as possibilidades daquilo que você pode estar fazendo ritualisticamente para se preparar melhor para a nova fase da sua vida, que é o seu ano novo individual. Assim como a realização do ritual que nós chamamos de Odum, que é a celebração da sua iniciação. Então você que é iniciado no Ifá, em Orixá, por exemplo, Obatalá, Iemoja, enfim, sempre que você está prestes a completar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 anos de iniciado, no período do seu processo iniciático, você deve celebrar esse aniversário. Esse aniversário consiste em alimentar esse orixá que você foi iniciado e num determinado dia desse ritual vai ser realizada uma consulta cuja finalidade é identificar qual a energia que esse novo ciclo está trazendo para a sua vida, que esse ritual realizado está trazendo para a sua vida. Dessa forma, você vai se preparar melhor para esse novo período e compreender um pouco mais de como se neutralizar de possíveis negatividades e explorar determinadas positividades. Isso tudo no contexto individual é muito positivo, é muito bacana, então aqueles que praticam religião de orixá devem sim ter um olhar para isso, porque quando você consulta por ciclo, você se prepara melhor para as fases da vida, e isso te deixa um pouco mais estabilizado e equilibrado para lidar e superar algumas adversidades e aproveitar melhor algumas bênçãos, algumas oportunidades que vão surgir. Agora, no sentido coletivo, isso é possível até certo ponto. E aí eu explico no vídeo como é possível isso. Por um exemplo, você tem uma família composta por 10 pessoas, ou 5 pessoas, ou 3 pessoas, né? Você pode sim consultar o seu sacerdote e pedir para ele fazer um jogo para sua família, desde que todos os membros da família estejam presentes no momento disso e autorizem a realização disso. É totalmente possível e viável. Agora é importante que eles estejam cientes disso e compactuem com isso, né? Dessa forma é possível no sentido coletivo. No templo que você frequenta, é possível que o sacerdote faça uma consulta para orientar melhor os seus membros, os seus filhos, os seus seguidores a respeito do novo ciclo? Sim, é possível. Porque eles estão inseridos dentro de uma mesma egrégora de energia e todos tendo consciência e autorizando isso, é plenamente possível a realização disso, e isso é importante porque mantém a energia daquela coletividade mais unida, mais próxima e mais fortalecida. Agora, é possível um sacerdote fazer uma consulta para a cidade que ele mora, para o estado, para o país, para o continente ou para o planeta Terra inteiro? Não, não é possível. Por que que não é possível? Primeiro, nem todas as pessoas que estão inseridas nesse contexto estão conscientes disso. Não autorizaram. Dessa forma, essa consulta ela não vai ter um valor energético, ela não vai ter o alcance que eles acreditam que teria. Para o planeta, então, nem se fala. Por um exemplo, na Nigéria, na terra Yorubá, a terra de origem do culto de orixá, é comum em todos os festivais coletivos, num determinado dia do ritual, o líder da comunidade faz a consulta ao oráculo tutelar daquele culto. Então, por exemplo, se você está num festival de Obatalá, eles vão consultar os 16 búzios, conhecido como Erendilogum ou Orixá-Didá. E aí ele vai consultar e vai configurar ali um Odu que vai trazer informações, de acordo com o aspecto que ele tiver, sobre esse novo ciclo e também orientar quais os rituais e qual a divindade que aquela comunidade deve cultuar e apaziguar para ter um ano mais favorável, para ter um novo ciclo mais favorável. Essa comunidade está inserida dentro desse contexto, assim como nos festivais de Orunmilá, Ifá. No culto desse orixá, para eventos importantes, é consultado o Ikin-Ifá. Então, num determinado dia do festival, vai ser realizada uma consulta com o Ikin-Ifá e, consequentemente, vai surgir ali um Odu e que vai estar configurado dentro de um aspecto que vai trazer informações para aquela comunidade sobre aquele novo ciclo. E aquela comunidade inserida dentro desse contexto vai seguir aquelas recomendações, vai compreender e vai estar inserida dentro daquilo, e aquilo vai ter uma influência sim sobre a comunidade. Dessa forma é comum, os Yorubás fazem muito isso. Você tem o principal festival de Orunmilá em terra Yorubá, que ocorre no mês de junho, onde é feita a consulta para se identificar qual é o Odu e o aspecto que vai estar regendo o novo ciclo e quais são os orixás que vão estar mais vibrantes naquele período. Assim como, por exemplo, em Xangô, no mês de agosto, na terra chamada Oió,
é realizado o festival de Xangô, onde é apurado, através do jogo de 16 búzios, o Odu e o aspecto daquele Odu para orientar os devotos daquela comunidade. Então, dessa forma, isso é possível e viável. E é recomendável que todos os praticantes de orixá sempre tenham um olhar positivo para se preparar melhor para os novos ciclos. Isso é extremamente importante. Agora, para isso há limites. E aí eu repito, não é possível se realizar uma consulta para uma cidade, para um estado, para um país, um continente ou planeta, uma vez que muitas das pessoas que estão inseridas dentro desse contexto não estão compactuando e não estão conscientes daquilo. E aí, dessa forma, essa influência perde um sentido. Sobre o orixá regente, por um exemplo, no meu templo, eu tenho o costume de só realizar a consulta depois da virada do ano. Então pode ser que o Odu que configure o novo ano para o meu templo seja um que revele que 1, 2 ou 3 orixás vão estar influenciando a nossa coletividade de tal forma que a gente pode considerar eles os orixás regentes da nossa família naquele período. Em outros templos, outros Odu podem configurar e apresentar outras divindades ou até uma divindade de forma isolada. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a consulta oracular para o novo ciclo ela faz sentido dentro do sistema coletivo no qual você está inserido. Ela não faz sentido você consultar para uma quantidade enorme de pessoas que não tem a menor ideia de que aquilo está acontecendo, aquilo não tem um efeito. E aí muitos me questionam, Babá, mas por que sempre algumas previsões coincidem? Eu preciso ser muito sincero com vocês que, infelizmente, apesar dos oráculos em terra iorubá não terem relação alguma com números, por exemplo, os 16 búzios, não significa que o Odu Abará está relacionado ao número 6. Significa que no jogo de 16 búzios, quando se configura 6 búzios abertos, ali o sacerdote identifica o sinal que faz menção ao Odu Abará, nesse oráculo, certo? Assim como no Apeleifá, quando você tem a configuração de um côncavo para cima, ou um sinal, e todos os de baixo serem 2 sinais, ou o sinal fechado no Apelé, é a forma como se configura o Odu Abará Medi, quando esse se manifesta de forma dupla. Então esse é o sinal. Então reparem que dentro do conhecimento iorubá eles não fazem um paralelo dos Odu com um número, né? E infelizmente aqui no Brasil, não sei quando surgiu isso, muitos fazem essa apuração associando os Odu com a numerologia. E aí dessa forma muitos calculam baseado nos números do ano, né? Outros fazem os cálculos usando outros tipos de números, mas sempre números. Outros associam com o astro, então dizem, não tenho certeza, que na astrologia o astro que vai estar regendo 2020, se eu não estou enganado, é o Sol, e aí associam o Sol ao orixá Obatalá, e aí consequentemente, através dessa associação, dizem que é o Obatalá quem vai reger. Enfim, então cada um ali, por uma questão de sincretismo, né, associando o culto de orixá com outras culturas, criam o seu sistema de apurar isso, o que eu respeito, porque é o direito de cada um, porém discordo, porque não está relacionado à essência do culto de orixá, né? É muito importante dizer isso, até porque se a gente for olhar, dentro da filosofia urubá, o Obatalá é um orixá que ele não tem relação com o sol, né? Ao contrário, existe alguns orixás, em específico um chamado Oranfé, que se chama Onileina, né, que significa o dono da casa do fogo, que está relacionado ao sol. É uma divindade solar, né, e não Obatalá. Mas enfim, isso é só um comentário para ajudar vocês a compreenderem um pouco mais a respeito. Então, dessa forma, é importante que vocês entendam que muitos acabam usando de outras formas para identificar isso e aí acaba coincidindo. Porque quem faz uso da numerologia ou quem compara aos astros, aí realmente sempre vai ser o mesmo, porque não tem como o número dar diferente, e nem na astrologia o astro ser diferente, porque eles possuem uma forma de apurar isso que sempre acaba coincidindo. Agora, no culto de orixá, a forma mais recomendável é através do oráculo, seja o Eren de Logum, ou o Iquim, ou até o Apeleifá,
lembrando que é importante você estar inserido dentro da comunidade, da sociedade que isso é feito. Então existe o Odu e Orixá Regente? Sim, só que cada um está relacionado a um grupo, a uma comunidade, e o que talvez seja para mim ou para minha família seja diferente do seu, isso não tem problema algum. O importante é compreender que é muito positivo se preparar para as novas fases da vida. Agora, o que a gente não pode é generalizar isso dizendo que tal orixá vai reger o mundo todo, porque realmente é muito complicado se apurar isso da forma como, infelizmente, muitos acreditam que é feito. Tá bom, pessoal? Antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de dizer que se você deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente, pode mandar o WhatsApp no número do pessoal que cuida da agenda do nosso templo. E o número está aparecendo aqui embaixo, é 11 95073 9466. Nesse WhatsApp vocês conseguem obter informações de como tornar o nosso encontro possível. Queria aproveitar a oportunidade e desejar para cada um de vocês um ótimo fim de ano e que 2020 venha recheado de coisas boas. Que o Lodumare e os orixás os abençoe grandemente. Muito obrigado pelos olhos e ouvidos atentos. Um grande abraço e tchau, tchau.